Aleluia. Nós acreditamos no fluir do Espírito Santo. Você tem que quebrar desse lugar, falar glória, falar em Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém? Diz a palavra do Senhor assim: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a essa terra, pois não te deixarei até que haja cumprido tudo aquilo que tenho falado. Aleluia. Versículo 16. Isaac, pois, chamou Jacó e o abençoou. Ao acordar Jacó do seu sono, disse: realmente o Senhor está neste lugar. E eu não estou. Você pode repetir isso comigo? Realmente, mais forte. Realmente, o Senhor está. O Senhor está neste lugar. E eu não o sabia. Feche meus olhos comigo. Senhor, essa é a tua palavra. Olha o nosso coração através dela. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor está operando no nosso Deus. E a glória desse ambiente é do Senhor. A cura desse ambiente é do Senhor. A libertação desse ambiente é do Senhor. Tudo que fazemos para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Esse é um texto bem conhecido. Todos nós já ouvimos, eu acredito que todos nós já ouvimos muitas pregações, muitas palavras falando de Jacó. Nós vamos ver que no versículo 28, ele começa contando a história que Isaac chamou Jacó e o abençoou. Talvez alguém que não conhece a história, eu vou tentar resumir bem rápido. Jacó, ele era um dos filhos de Isaac, mas não era primogênito. Jacó, ele, através de uma direção da mãe, ele toma a primogenitura de Isaac. Do irmão. Para resumir, ele veste, a palavra fala que Isaú era bem peludo, ele veste a roupa ali para poder se passar com Isaú. A palavra fala que Isaú, ele negociou isso com Jacó, através de um alimento. Jacó, após ser abençoado pelo seu pai, recebe a primogenitura, ele levanta e vai para Padã Aram.
Quando nós vamos olhar o texto, Jacó ele fica mais ou menos 20 anos fora. Ele fica muitos anos fora. Mas o versículo 10 começa a narrar sobre o sonho de Jacó. Ele chega em um lugar, passou a noite toda ali naquele lugar. Ele tomou uma pedra, ele pegou uma pedra e colocou como travesseiro. Em um certo momento, ele teve um sonho, uma escada que ia de baixo ou de cima até embaixo. E ali a palavra fala que o anjo do Senhor descia e subia por ela. O texto ao qual nós lemos já fala que o Senhor se faz presente e fala: eis que estou contigo, e eu te guardarei em todos ao quais tu fores. Isso já é uma palavra muito forte. Imagina Deus se manifestar a sua vida. Deus declarar isso sobre você. Eu sou contigo. E não importa onde você estiver, eu estarei contigo. Sabe, igreja, isso não é uma promessa de um homem para outro homem. Isso não é uma aliança de casamento que o homem fala para a mulher: eu estarei contigo todos os dias. Isso é o nosso próprio Deus falando com Jacó: Jacó, eu estarei contigo todos os dias. Mas talvez, eu acredito que não existe isso, mas uma inveja santa nossa hoje, em falar assim: nossa, Deus poderia falar isso comigo. Seria maravilhoso Deus se manifestar e falar contigo: eis que estou contigo. Não é um homem que, usado pelo Espírito Santo, se levanta como profeta e declara: André, eis que estou contigo. Porque quando o homem faz, a Bíblia nos dá o direito de julgar a profecia. Se nos dá o direito, nós podemos gerar dúvida sobre aquela palavra. Mas Jacó foi extraordinário. Jacó, Deus se manifestou na frente dele. Por onde fores. Aí talvez a sua pergunta vai falar assim: lembra da promessa do Espírito Santo? O próprio Jesus declara isso sobre nós. Eu não vos deixarei órfãos, mas estarei todos os dias. Sabe o que Jesus está falando aqui? É uma coisa que Deus falou com Jacó. Deus falou com Jacó: por onde tu fores, eu estarei. O Espírito Santo está em nós hoje, falando sobre o nosso nome. Por onde tu fores, não importa onde, eu estarei contigo.
Espírito Santo habita em você. Todos os dias, eu gosto de você. Sabe aquele lugar de provação? O Espírito Santo está com você. Sabe naquele lugar de angústia? O Espírito Santo está lá com você. Sabe naquele lugar de medo? O Espírito Santo está lá com você. Eu não vos deixarei, eu estarei com você todos os dias. Você pode se programar aí em qualquer lugar, uma viagem, percorrer algum caminho. Você pode programar se esconder, eu não vou na igreja, mas até se você ficar em casa vendo fantástico, o Espírito Santo está lá com você. Ele está com você todos os dias. Agora a palavra fala que Jacó despertou do sono. Recebeu essa palavra que Deus está com ele em todos os lugares. E ele termina com ainda mais. E te trarei novamente a esta, pois eu não te deixarei. Aleluia. E eu vou cumprir tudo aquilo que eu tenho. Quantas dúvidas, muitas vezes nós nos despertamos sobre o nosso ministério. Quantas dúvidas, muitas vezes, nós geramos ao como que Deus vai fazer, da forma que Deus vai fazer. Jacó estava numa situação difícil. Jacó ele passou a noite. Não era no acampamento, não era na barraca, como vivia aquele povo naquele tempo. A palavra fala que ele dormiu sobre a pedra. Jacó estava em um local desconfortável. Eu quero te perguntar, quantos lugares confortáveis você tem? Eu quero te perguntar, a sua casa tem sido um lugar confortável? O seu dia a dia, por onde você passa, tem trago algum conforto para você? Jacó passou a noite com isso. Eu acho maravilhoso. Eu acho que tem como sonhar com a cabeça de uma isso manifesta. Lugar desfavorável. Lugar de dor. Lugar de angústia. Porque ninguém sai de casa correndo com medo do irmão, com medo da família. E vive 20 anos tranquilo. Até mesmo porque aquilo que ele tinha pegado tinha um grande valor espiritual. Quer dizer que ele ia herdar tudo do pai. Mas eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Para mim herdar algo do pai, eu tenho que estar no local onde o pai possui. Longe,
se divide em ministério infantil, ministério de adolescentes, jovens. Literalmente, no âmbito de CNPJ, nós somos uma organização. Mas igreja, ela não pode ser administrada, o espiritual, como nós administramos o CNPJ, como nós administramos. Porque quando nós entramos muito no natural, nossos olhos tendem a focar no natural. Mas quando nós buscamos o sobrenatural, nós vamos ver coisas grandes que o Senhor opera em meio a este Cristo. Talvez você pergunte por que você entrou nessa rua. Porque quando nós olhamos, nós vamos ver erros e defeitos na organização. E o que eu tenho mais ouvido nesses dias é uma pergunta: cadê a igreja de antigamente? Cadê os milagres? Cadê pessoas sendo libertas? Cadê o movimento? Cadê a língua estranha dentro da igreja? Cadê o povo? E agora no céu. Porque quando nós olhamos para o natural, nós precisamos completar a agenda da semana aqui. No Brasil é muito comum nós irmos para a igreja no dia de domingo, agradecer ao Senhor, para nós termos uma semana abençoada. E uma das perguntas que muitas vezes, quando nós estamos em provação, que hoje, talvez se eu perguntar aqui quem está passando por uma prova, 90% da igreja, ou 99%, ou até 100%, vai levantar a mão e falar assim: eu estou. Se eu perguntar quem precisa de um milagre aqui nessa noite, irmão lá. Antes de eu terminar de fazer a pergunta minha, já. E a pergunta que mais se faz é: onde está Deus? A pergunta quando nós estamos em meio à provação é: onde está Deus? Vou repetir. A pergunta que eu vi muitas vezes, a pergunta que nós fazemos muitas vezes: onde está Deus? Depois que você fez esse lugar que ele ter a sua semana abençoada. Mas o Espírito Santo, ele não quer só te abençoar. Ele quer trazer o teu milagre à realidade nessa noite. Ele quer transformar a sua vida. Não importa a noite mal dormida. Ele já preparou um culto para você. Ele já preparou um culto para você. Ah, mas você falou que o Espírito Santo está comigo todos os dias. Não muda a minha palavra. É Deus que vai dizer a palavra do Senhor. Mas qual que é a função da igreja hoje? Ativar isso no seu interior. Se você crê, você terá um milagre. Se você acreditar nessa noite que Deus ainda pode mudar a sua história, que Deus ainda opera milagre, se você falar assim: Senhor,
Mas eu sei que Deus já sabia a hora certa. Deus já sabia o momento certo. Nós estamos vivendo uma série de mensagens. Deus está falando conosco. E Ele está fazendo. Ele está conosco. Operando Ele, quem impedirá? Mas o Senhor faz a palavra. Já falamos certamente. Tenho certeza que Deus está aqui. Deus está aqui. Jacó ele não falou que Deus estava. Tinha uma escada que ligava o céu à terra. A palavra fala que havia anjos subindo e descendo, que Jacó brigou com o anjo. Algumas linhas falam que Jacó brigou com o próprio Deus. Tem um louvor que eu amo que fala que Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo. Não quis soltar. Dá minha bênção para depois subir. Tem que cantar alegre ali, não. Dá minha bênção para depois subir. Mas agora, a palavra fala que Jacó desperta. Jacó vira e fala assim: certamente o Senhor está aqui. Não está. Não estamos programando. A presença de Deus. Vamos fazer um congresso e Deus vai estar aqui. Jacó não fala que vai voltar para casa e Deus vai estar lá. Não, Deus está aqui. Deus está neste lugar. Meu irmão, espelho da igreja foi o posicionamento de Deus. Por isso que muitos milagres não acontecem. Por isso que nossos cultos têm se tornado para a glória de Deus aqui não. Métodos para ganhar pessoas, pregações que viraram, pregadores que viraram coach, ensinar a prosperar. Não preparamos mais uma mensagem debaixo de jejum e oração. Você fala que Deus habita em meus louvores.
está lendo, André? Para trocar o instrumento? Ou estamos nos preparando? Eu não estou falando essa noite de ensaio. Estou falando de um outro ambiente. Estou falando do ambiente de cima. Estou falando em quem nós estamos tocando. Com quem nós estamos encontrando. Aleluia! Se nós queremos uma igreja forte, não temos que abandonar o método. Não temos que abandonar a organização. Mas temos que trazer o Espírito Santo em evidência. Temos que voltar a orar. Temos que voltar a dar tempo com o Senhor. Temos que trazer o Jesus para de volta, igreja. Nós não temos que trazer música para a igreja, porque música, eu sempre falo isso aqui, nossos músicos aqui, que são homens e mulheres de Deus, são muito bons. Nós temos que trazer o Espírito Santo em mesmo. Muito mais do que saber fazer, muito mais do que eu falei. Deus vai usar aquele que Deus vai usar aquele que não sabe. Deus vai levantar. Deus vai fazer. Em minhas orações eu sempre oro e falo, Senhor, se um dia eu souber, vai subir no meu coração. Sobre aquilo que o Senhor tem me usado. E eu querer usar o Senhor? Mentira. E agora não vi. Agora não é do início, eu vou, do André. Agora é do Senhor Jesus. Você entrou no Espírito que hoje saiu lá. Não foi pela minha palavra. Foi pela presença de Jesus. Eu achei. Foi cantado aqui. Eu não quero só me emocionar. Pode ser só um arrepio. Não pode ser, olha como Deus usou a Débora nessa noite. Olha como Deus está fazendo.
luz vai conquistar acima de tudo. Nós vamos entender que Deus só pode fazer um milagre na sua vida se eu liberar. Irmão, eu já creio que já tem pessoas que entrou aqui enfermas e estão curadas. Amém. Oramos por tudo. Aleluia. Tem pessoas que entrou aqui atormentadas, não conseguem dormir a tempo. E Deus só está trazendo refrigério, libertando. Jacó fala, Deus está aqui. Ele não vai vir daqui a pouco. Daqui a pouco não pode subir para a terra. Eles vão tocar com muita ousadia. Nós vamos ministrar com muita autoridade. Mas se você não crê, você não verá a glória de Deus. Mas se você fazer o que a sua irmã vai se você fazer como aquela mulher do fluxo de sangue, rompeu a multidão e tocou na hora, aquela mulher era considerada imunda. Ela não podia estar ali no meio daquelas pessoas. E muitas pessoas dentro da igreja hoje falam assim, eu não sou digno de receber o milagre. Ou muitas pessoas estão falando dentro da igreja, olha, eu estou esperando em Deus. No tempo certo, Deus vai fazer. Hoje é dia do seu milagre. Ele não marcou uma conferência para estar presente. Ele marcou hoje para fazer o milagre. Glória a Deus. Aleluia. Pai Santo. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma escada. Aleluia. Tem uma escada aqui nessa noite. Aleluia. Tem uma escada aqui nessa noite. E tem anjos subindo e descendo. E tem anjos subindo e descendo. Ah, você tá maluco? A palavra fala que tudo que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu. Tudo aquilo que nós declaramos aqui, na presença do Espírito Santo, na presença de Jesus, o céu, chega na casa, e nós estamos declarando essa noite que o céu está aberto sobre esse lugar. Há anjos circulando nesse ambiente. Nós já declaramos o milagre de Deus aqui nessa noite. Se você entrou aqui nessa noite, enfermo agora, segura o anjo aí, segura Jesus aí, segura Jesus aí, segura Jesus aí. Fala, Senhor, eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui, sem o meu milagre, eu não vou sair daqui, por esses papéis assinados, eu não vou sair daqui. Aprisionar.
entender isso. Mas essa mulher do clube de sangue, né? Ele tirou um pouquinho de quinta-feira. Essa mulher do clube de sangue, ela fica sabendo que Jesus estava onde? Ela fica sabendo que Jesus está na cidade do lado. E ela sai. Desesperada. E a multidão falando que você não pode. E a multidão falando que você não vai chegar. Você é imunda. Você não serve o padrão da igreja. Não vai dar certo. Já tem 20 anos da promessa. Já tem 10 anos da promessa. E até hoje não esqueceu, esquece. Sabe o que você precisa saber? É o que eu já falei e vou falar aqui agora. A localização de Jesus. Eu vou repetir. Jesus está aqui. Eu vou repetir. O que você precisa saber é onde Jesus está. Você não precisa saber mais nada. Se estou falando mal, se estou levantando contra você, se não está, você não está compatível com o padrão da igreja. Não, você não serve. Você só precisa saber onde Jesus está. E a localização eu estou te dando essa noite. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Adianta ter as mãos e não poder voltar. E adianta ter os olhos e não enxergar. E adianta ter os olhos e não enxergar. A sua volta voz aroma e não respirar.
voz. O apelo vai ser forte. Tem alguém que nessa noite já foi curado? Vem pra frente. Apelo já foi curado. Tem alguém que foi curado? Você chegou nesse lugar com a dor, não sente mais. Tem alguém que precisa de uma cura nessa noite? Vem pra frente. Eu preciso ser curado. Sai do seu pé e vem pra frente. Uma vez jamais Precisa de alguém? preciso de uma pessoa não existir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando sei onde tocar. Mas que casa de ti. Amada vai feliz. A unção de Deus preciso de uma bênção não existir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só sai quando sei onde tocar.
Pois sei que existe cura na tua presença. Nós clamamos o teu nome, Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome. Sobre toda pessoa que não nome de hoje. Mas sei que os santos juntos para a tua palavra. Eu amo sobre a tua família, coração em nome de Jesus, sobre escuridão, Ele vai trazer luz, eu clamo Jesus.